Tomara Cabral, e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. Se você estava conosco na semana passada, você viu, retomamos para o ano de 2018 com casa nova, fase nova, vida nova, e eu quero convidar você a fazer parte disso. Você que me ajudou a construir o Sexo, Arroz e Internet durante 6 temporadas. 6 temporadas. Estamos envelhecendo juntos. Eu aí na sua casa, você aqui comigo no estúdio, fazendo um programa que mais do que falar a verdade, evoca a sua verdade, para que ela colida com a minha e através disso a gente distribua bons pensamentos. Muito legal, né? O programa de hoje é um programa que passa por aí. Quero te convidar, porque eu convidei 3 pessoas muito especiais que desse tema sabem falar como ninguém. Vamos falar hoje de perspectiva. Vamos falar de prospecto, vamos falar de futuro, vamos falar de planejamento, vamos falar de ano novo. Ano novo, vida nova? Vem comigo porque esses meninos que estão, essas meninas e esse menino que está aqui comigo sabe dizer tudo sobre o futuro. Duvida? Não estou aqui com nenhuma cartomante, com nenhum leitor de mentes e nenhum adivinho. Estou aqui com especialistas em bem viver. Gente que planeja e gente que conquista. Gente que te ensina a fazer grandes conquistas. Aqui ao meu lado, para começar inaugurando o meu ano aqui nessa segunda-feira de carnaval, Renata Carvalho, que dispensa a apresentação, sobretudo no vídeo. Seja super bem-vinda, Renata. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada mais uma vez. Aliás, eu estava com saudade. Demorou para me chamar, né? Eu acho que a gente merecia um puxão de orelha duplo, porque você também demorou para aparecer na minha vida. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Renata. Obrigada eu. À frente dela, e aqui ao meu lado direito, eu vou fazer a apresentação, porque é óbvio, se você chegou de Marte ontem, pousou aqui em Ribeirão Preto, você nunca ouviu falar da Cristiane Bezerra. Cristiane Bezerra, angeóloga, minha amiga, escritora, cantora e tem uma marchinha de carnaval premiada. Como é que eu sei? Porque ela cantou para mim no intervalo. Seja super bem-vinda, Cris. Que bom estar de volta. Tá em casa. Sucesso, 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 muita luz e bênçãos nessa nova temporada. Gente, Amém. eu estava com saudade Eu de estar também. aqui. Eu sei disso. Entendeu? Seja super Aliás, a bem-vinda. Renata pegou minha cadeira hoje, mas tudo bem. Gente, meninas, deixa a briga para o próximo bloco, porque aí eu tenho alguém que nunca tinha visto o programa e eu confesso. Quando ele me foi indicado, disseram, olha, essa pessoa é uma especialista em planejamento financeiro, familiar, doméstico e pessoal e econômico. Eu já falei econômico? Pois é, de tudo isso. O que eu imaginava? Que eu ia achar alguém, no mínimo, minimamente, um pouquinho mais velho do que eu. E aí, Gabriel Alvarenga. Acertei o nome dele. Gabriel, seja super bem-vindo ao meu programa. Estou honradíssima de estar com alguém que tem um currículo como o seu, com tão pouca idade. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra. Bom, meninas, eu queria falar de vocês. O nosso projeto hoje, do programa de hoje, é falar sobre Ano Novo, Vida Nova. Para que todo mundo reconheça, todo mundo se lembra que no Brasil existe uma máxima que nós dizemos que o ano começa após o Carnaval. Estamos na segunda-feira de Carnaval, daqui a alguns poucos dias, a partir do meio-dia da quarta-feira, inicia o ano de 2018. E aí nada mais natural do que eu convidar a Renata Carvalho, que hoje está absolutamente focada no coach, que é o treinamento pessoal para conquistas pessoais e vitórias. Me corrija se eu estiver errada, é isso? É isso mesmo, resultado, né? Se eu pudesse dar um sinônimo para coach, é resultado. E resultado a gente tem que ter atitudes, e para isso a gente tem que planejar. Quando a gente planeja... E com ajuda fica muito mais fácil. E com ajuda fica muito mais fácil. E com uma ajuda bonita como essa fica ainda mais fácil. O convite estendeu a Cris porque eu quero que a Cris nos fale do planejamento espiritual. Quer dizer, nessa coisa que nós aparentemente temos o controle, mas até onde eu entendi está tudo já na crença dela e naquilo que ela vai nos ensinar a acreditar e já está tudo meio que predestinado. É isso, Cris? Então, tem uma questão engraçada, que tem muita gente que sempre me pergunta assim, mas se nós temos livre-arbítrio, o que é destino? Uhum. Então, aí eu li uma frase, né, não é de minha autoria, mas eu li uma frase que me tocou muito, que destino é a chuva, livre-arbítrio é se você vai querer se molhar ou não. Então, nós temos escolhas. E esse ano, embora simbolicamente, né, as pessoas falam assim, mas só mudou a nossa perspectiva mental, porque na verdade é uma continuidade, é uma extensão. Mas existem vários estudiosos de várias crenças e culturas, né, e da própria astrologia. Até o ano passado nós tínhamos uma força preponderante de Saturno,
Aí em 2018, Saturno vai continuar ainda por uns 30 e tantos anos, né? Mas já tem a coisa um pouquinho atenuada com a presença de Júpiter. O que significa isso? Significa um tempo de um pouco mais de paz individualmente, porque coletivamente o planeta está com grandes resgates. Então esse ano a gente ainda vai ver muita coisa, infelizmente, acontecendo por causa da falta de amor do homem, né? Em linhas gerais, eu errei em dizer que já estamos está tudo programado em algum plano ou... Tem um planejamento, como diz a nossa Renata. De resultados. De resultados, porque é uma ação e reação. O que a humanidade tem feito? O que nós temos plantado ao longo desses anos? Como é que nós estamos atuando e agindo na vida uns dos outros? O resultado é exatamente isso. Egoísmo, tristezas, refugiados, fronteiras querendo ser fechadas novamente. Então a gente tem a queda do Muro de Berlim. Disputa de poder. Há tão pouco tempo, né? E agora os Estados Unidos querendo fechar, criar um muro. Então são coisas, são questões que o humano, que se pensasse que ele é um espírito temporariamente vivendo uma experiência humana, ele teria muito mais paz para viver essa experiência, sem tanto apego, sem tanto desespero, sem tanto ego. Tá, mas aí tem gente que, obviamente, e gente muito jovem, constatei hoje, que não acredita muito nisso e resolve que precisa existir uma fórmula para se planejar financeiramente, e aí nasce o projeto Pé de Meia. Errei? Me fala um pouco desse projeto, que é uma idealização sua? Não, na realidade é um projeto de extensão da USP que surgiu em 2009. Né? Lá na USP aqui de Ribeirão, a gente tem uma mentalidade muito empreendedora. Então surgem várias entidades estudantis que funcionam como se fosse empresa júnior. Uhum. E em uma dessas entidades, que chama Clube de Mercado Financeiro, a gente tem um projeto idealizado pelo clube que chama Projeto Pé de Meia. Então a gente leva educação financeira para crianças, adultos, famílias. A gente tenta levar os conhecimentos sobre a educação financeira e fazer com que as pessoas tenham noção de como lidar com o dinheiro, como controlar seus gastos, fazer o planejamento financeiro. E agora, ainda mais com esse tema, é muito importante a gente saber lidar com o dinheiro agora no começo do ano, porque surgem muitas dívidas do ano anterior e tudo mais. E a gente tem que saber lidar com isso, saber fazer o nosso orçamento, saber fazer o nosso planejamento para chegar no fim do ano e conseguir cumprir aquelas realizações que a gente prometeu no ano anterior, né? Então, fazer aquela viagem no final do ano, comprar um carro, uma casa e todas aquelas idealizações que a gente fez. Qual é o curso que você faz? Eu faço administração, mas no Clube de Mercado Financeiro tem estudantes da economia, da contabilidade, então é bem mesclado. Sabe o que me deixa muito irritada, Gabriel? É que na minha época a gente dava porquinho para as crianças aprenderem a poupar, e agora ele vem falar para mim, do alto de toda essa idade dele, que ele faz um planejamento de viagens de final de ano, de dívidas do ano passado. Cris, esse é um ser enviado de outro planeta. Esse planejamento eu não tenho ainda. Você aceita um desafio grande na sua vida? Olha, me consertando, você vai consertar o mundo. Olha, eu tenho que fazer uma deferência. Normalmente aqui no programa eu convido o Leonardo Facchini, que é um velho conhecido da mídia em Ribeirão e meu amigo pessoal, que faz planejamento pessoal. Ele trabalha com isso. Na verdade, acho que a indicação sua veio através dele, inclusive. E um beijo, viu, Leonardo e Marla. E eu fico muito irritada com eles. Eu falo que a minha amizade com eles é uma concessão, porque gente que fala que sabe planejar a família e ainda ensina os outros a fazer isso, me irrita. Me irrita completamente. Renata, o quanto desse movimento espiritual que a Cris tão bem apregou e tão bem estuda e tão divulga, assim como essa questão financeira que o Gabriel já tão precocemente traça e já está ensinando outras crianças, tem a ver com métodos e resultados pessoais conseguidos através desse treinamento específico que é o coach? Vou começar com uma frase que eu gosto muito, que é do José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, que é a seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. A gente realmente vive num momento em que nós estamos enxergando várias crises, vários movimentos que nos deixam preocupados, externos. Se eu não estiver comigo, com o meu interno, de uma forma muito segura, isso tudo que está acontecendo lá fora vai influenciar aqui dentro. Uhum. Então, o coaching, ele trabalha primeiramente com o autoconhecimento, para você saber realmente quais são as suas forças, quais são os recursos que você precisa para escalar uma montanha. Nós estamos escalando o tempo inteiro. Tá, eu preciso enxergar o topo, eu preciso saber onde é que eu quero chegar. Ok, agora eu sei onde eu quero ir? Beleza.
quais são os recursos que eu já tenho e quais são aqueles que eu ainda não tenho e preciso buscar para escalar e chegar lá em cima. Então, o coaching ele vai trabalhar muito com isso. E é um momento assim, que é só daquela pessoa e é focado. E é por isso que a gente chama coaching de resultado, porque ele tem foco. Então, você chega com um objetivo, eu quero atingir determinada meta. Então, a gente vai trabalhar para atingir essa meta. Primeiro pelo autoconhecimento e depois, quando ele estiver de posse daqueles recursos, aí sim a gente começa a traçar o planejamento para ele chegar até lá. Entendi. Então, nesse momento, obviamente, quem vai traçar o tamanho dessa montanha, quem vai traçar é a própria pessoa. É a própria pessoa. E dentro dessa pessoa, esses valores, como o espiritual e o financeiro, por exemplo, vai ter o nível de importância que a pessoa atribuir. Muito essencial. Entendi. A gente tem que ir para o intervalo comercial. Eu queria parafrasear a frase que a Cris citou, que era a respeito do destino, que o destino é a chuva, o livre-arbítrio, se você vai sair nela. No caso de Ribeirão Preto, o caminho é o destino, os buracos é o livre-arbítrio. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Eu não podia perder essa deixa, a gente já vem. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Estamos de volta e eu queria abrir esse bloco já te falando, já que estamos falando de planejamento, falando de vida, falando de autoestima, porque é óbvio que quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de resultado, a gente fala de economia, a gente está falando de autoestima. Quem se ama, se cuida, né? Então, você precisa saber aonde você vai se cuidar, não é em qualquer lugar. Você não precisa só simplesmente achar alguém que vai cuidar da sua beleza por você. Não, você tem que escolher com critério, e o critério é o café. Não entendeu? Gente, você nunca foi no Estúdio DK, porque se você não tomou o cafezinho da Didi, você não teve a oportunidade de conhecer o que é uma acolhida que faz com que você se sinta linda. Porque enquanto você toma esse café, eles vão estar cuidando do seu cabelo, com produtos maravilhosos, profissionais extremamente bem treinados, muito reciclados e mais. Vai fazer com que você se sinta uma estrela de cinema. Por que vocês acham que eu tenho a pretensão de achar que eu sou uma belíssima apresentadora? Porque eu sou criada praticamente dentro do Estúdio DK e queria te convidar. Todo sábado de manhã eu estou lá, agora às vezes de 15 em 15, porque não precisa de uma frequência muito grande num salão bom, porque todo o tratamento é top, seu cabelo vai resistir ao tempo e você vai continuar bacana. Então, Estúdio DK é a minha dica para você, procura a Denise, procura o Dudu Kia, procura todos eles e diz, eu quero vir aqui, porque a Mara Cabral disse que vocês são os melhores. Eu assino embaixo, Estúdio DK, eu e você lá todo sábado de manhã, tomando café, ó, da Didi. Combinado? Vamos voltar aqui, porque falávamos dessa questão da meta, quem traça somos nós mesmos, né, Renata? E que esses valores, tanto espiritual como financeiro, é o que nos motiva. Como lidar, e aí eu preciso que todos participem, quando existe, se a gente fizer uma abordagem, um olhar holístico para o ser humano, quando uma das estruturas que o mantém em pé desmorona, todo o resto tende a desmoronar também. Como lidar isso dentro do processo financeiro? Porque o que eu quero dizer, se a pessoa está espiritualmente perturbada ou não está achando o seu caminho, ou perdeu a fé, e eu posso dizer isso por experiência própria, a primeira coisa que ela vai perder é o controle do cartão de crédito dela. E das dívidas que ela tinha, do controle de pagamento, de um monte de coisa. Isso, via de regra, é o que acontece. E a autoestima vem na sequência. Uma vez desestabilizada economicamente, homem ou mulher, homem no maior grau, e suponho como psicóloga, a coisa tende a desequilibrar. Como resolver? É interessante isso que você colocou, porque pela minha experiência e pelos coaches que eu atendo, quando a pessoa chega ou com um problema financeiro ou com um problema de ordem espiritual, que mexe sim no emocional,
todo o resto cai. Dançando. Todo o resto. Então, isso é extremamente importante ela se perceber. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu costumo dizer assim, Mara, que nós somos como árvores que temos raízes. Então, vamos imaginar que essas raízes são compostas pela sua vida financeira, pelo seu emocional, pelo seu espiritual. Você tem a questão social, enfim, são várias ali. Se uma delas não estiver sendo alimentada, de uma certa forma, ela vai impactar nas outras. Quando a gente faz a roda da vida, né, dentro do coaching, a gente identifica justamente qual é aquela área que ela tem uma menor nota, que ela mesma se dá. De repente, aquela menor nota, se ela aumentar, aumenta todas as outras. E aí, o processo passa a ser com foco nisso. Entendi. Isso é interessante, mas é um grau assim. Eu acho extremamente muito importante. engraçado. Claro que a psicologia também se apoia nessa questão do autoconhecimento, mas eu ainda me soa sempre muito curioso quando alguém me diz a pessoa precisa se conhecer, porque a gente parte do pressuposto, todo ser humano parte do pressuposto de que ele se conhece. Parte. Ninguém se conhece, ninguém me conhece melhor do que eu, né? Todo mundo parte dessa ideia inicial. Quando que isso se abala? Isso se abala, por exemplo, quando ela tem um confronto de fé, que nunca deve ter sido o seu caso, Cris, mas que você já deve ter visto acontecer muito à sua volta. As pessoas perdem a crença na mágica, no espiritual, naquilo que que não é tangível, que ela não pega, e aí tudo aquilo que ela pode pegar acaba ficando tão sutil, tão frágil quanto é o mundo espiritual. Como se resolve? A Renata apontou através do coach, através da espiritualidade. A grande questão é assim, às vezes algumas pessoas pensam, mas né, você está com esse contato tão grande com os anjos, com a espiritualidade, com tudo que você acredita. E eu vi um momento na minha vida em que a dor foi tão grande, por conta de dores alheias, não era nem propriamente por alguma coisa acontecendo comigo, porque é curioso, né, que eu tive várias experiências e passei por várias cirurgias, por exemplo, e às vezes eu vejo alguém indo para uma cirurgia ou sofrendo e eu fico achando aquilo tão grande. Então o anjo sopra assim, você lembra que você já passou por tudo isso, né? Mas é que parece que a dor do outro tem uma super dimensão para mim. E num desses momentos eu sei que eu tive uma crise muito forte e eu gritava com Deus por que é que eu tinha que acreditar nele. Que eu queria muito não acreditar, né? Não confiar, não ter toda essa certeza que eu tenho, porque eu colocaria fim à minha vida naquele momento. Se eu não tivesse essa fé tão arraigada, e foi um choque muito grande ter vivido isso, porque eu não queria, eu achava que o sentido da vida e das coisas que estavam acontecendo eram tão fortes, mas de repente foi voltando aquele alento, aquela paz. Só que quando eu ouço a Renata falar, eu vejo muito a relação do atleta. O atleta que chega a São Silvestre, ele começou com 500 metros, muito provavelmente, para atingir 18, 23 quilômetros. Então, para ter uma fé arraigada, eu também preciso praticar um pouquinho. Aí não importa seja qual for a religião, mas eu percebo, por exemplo, eu tenho uma amiga que repete os 108 mantras todas as manhãs, ou eu tenho outro que faz uma prática todos os dias. Então, a gente também precisa desse fortalecimento. Acho que para tudo na vida, porque senão você vai ficando fraquinho, vai ficando mais distante. A gente vai falar, acho que talvez no próximo bloco, nessa questão dos rituais, porque muito embora seja tão científica a questão do coach, da psicologia, como alicerce disso, paralelo à espiritualidade, nós precisamos desses rituais, que são uns rituais de reforço mesmo. Acho né? que todos somos ritualísticos. Mas né? aí o que me Eu leva... repito as afirmações, Exato. Eu sou vitoriosa, eu sou vencedora, Exato. eu posso. São rituais. Aí, assim, isso me leva ao encontro do Gabriel, porque eu quero saber o seguinte, pautado no que a Cris falou e dentro dessa sua prática, dentro desse projeto de vocês aí do Pé de Meia, se eu contabilizar, essa é a palavra, contabilizar todas as minhas dívidas de cartão de crédito, um dia eu acabo rica? Não, porque se eu somar tudo, é uma soma milionária, você não está entendendo, eu já sou rica. Né? Daqui a pouco eu tenho que fazer uma consulta. Você acha que eu estou fazendo o quê? Por que você acha que eu convidei? Gabriel, por favor, me dê esse alento. Isso, aguarde. Me diz. Então, são vários passos, né? Mas alinhado com o que vocês estavam falando, é muito importante ter um equilíbrio entre todos esses aspectos, tanto da saúde pessoal, quanto da saúde religiosa, espiritual. O que acontece? As pessoas que não têm uma boa saúde financeira,
isso afeta em diversos núcleos do cotidiano dela. Então, no trabalho, por exemplo, ela vai ter um rendimento afetado, ela vai estar triste, o bem-estar da pessoa vai estar ruim, ela não vai ter uma paz de espírito. Afeta em diversos núcleos. Na família, por exemplo, ela pode ter algumas complicações com a esposa, com o marido, alguma coisa assim. Então, é muito importante manter uma boa saúde financeira. E como é que a gente faz isso? Exato, por onde eu começo? Por onde a gente começa? Não, olha o olhar atento das três. Por onde a gente começa, por favor? Então, primeiro a gente tem que se localizar em meio a tudo isso. Então, anotar, fazer o orçamento. O que consiste em orçamento? O orçamento é você anotar as suas entradas e as suas saídas. Entradas, o salário que você recebe, a bolsa que você recebe, e as saídas, os seus gastos. Tá. E a partir daí, da primeira vez que você começar a anotar, você vai ver o tanto que você tem gasto supérfluo. Isso é praticamente uma Meu regra. marido repete isso todo dia sem que eu anote, inclusive. Agora Todo mundo que começar a anotar vai realmente ver que preciso tem gasto. disso? Todo mundo que começar a anotar vai ver que tem gasto supérfluo. Acho que eu não tô a fim de anotar nada, não. E a partir desse Você, momento Renata? que você anota, você consegue identificar onde você pode cortar. E a partir daí fazer o planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Pegar esse valor, o seu salário, a sua entrada e saber dividir para os seus gastos fixos. Quais são esses gastos fixos? Alimentação, Água, luz, alimentação, transporte, habitação e lazer. E em todos eles você consegue economizar. Por exemplo, em alimentação, fazer cotação de preço em diferentes supermercados. Isso é muito importante, Isso você já consegue viu uma grande economizar. diferença. Sim, por Mesmo. exemplo, às vezes o mesmo produto, só porque tem uma marca mais conhecida do que a outra, mas a qualidade é a mesma, ele é muito mais caro. Aí, a partir daí você consegue economizar também. Aproveitar períodos de liquidação. Em relação a transporte, usar pelo menos uma vez por semana transporte público, ou bicicleta, que é muito mais saudável, entendeu? Fazer cotação de preços em diferentes postos de gasolina também. Na habitação, economizar na água, luz, energia, né? E em lazer, uma coisa que a gente sempre fala. Então, a gente pode mudar de assunto? Não, economizar no lazer, não. Economizar no lazer, não, né, Aí ô, que tá Gabriel? o problema, é que a gente tem a mania de confundir lazer com gastar, com compra, com ir ao shopping. Entendeu? A gente tem essa mania Né? de fazer essa relação. Oi? E ao shopping como lazer. Também, né, Né? Mara? De certa forma é legal, você pode ir no cinema, você pode ir no restaurante do shopping, Não, e os mas shoppings você vai hoje estar têm gastando. uma estrutura de lazer que independe Sim. do dinheiro. Ele tem razão disso. Sim. Não Aí que necessariamente tá. para compra. É importante saber identificar essas estruturas, entendeu? Não existe só o shopping como lazer. Você pode ir no cinema em casa, assistir um filme em casa, você pode ir num parque. Então, tem diversas outras alternativas que são mais viáveis, mais baratas para se realizar. Tá, então dá para, por exemplo, anular um ano de catástrofe financeira na transição de dezembro para janeiro, quer dizer, depois que você pagar IPVA, IPTU, DPVAT, reiniciar, começar o ano a partir de segunda-feira, dessa segunda semana de fevereiro, zerada e planejada. O começo do ano é essencial, né? Depois que passa esse período de contas para pagar, é importante você sentar e respirar um pouco, né? Depois de tanta conta que você pagou, e saber lidar com o dinheiro que sobrou, com o dinheiro que ainda vai vir. Porque senão vai acumulando cada vez mais dívida. Gabriel, isso dá para ser aprendido na infância. Dá para ser aprendido na infância. A gente mostra desde pequeno. Pai A gente rico, pai mostra. pobre mostra Sim. muito isso. É um livro Você imagina maravilhoso. se esse projeto Pé de Meia consegue o objetivo deles de educar financeiramente essas crianças, quantos seres extraterrestres iguais ao Gabriel nós vamos ter que suportar no futuro? Gente que economiza, gente que nos força a pensar com economia. Bom, a gente tem que ir para, olha, esse bloco terminou, a gente vai para o intervalo comercial, ainda tem mais um minutinho? Tá, mas eu não vou deixar a Renata falar, porque a Renata agora, na próxima sequência, eu ia perguntar isso para ela. Quer dizer, dá para a gente lidar com um projeto de resultados de futuro, com pessoas tão jovens, já tão absolutamente preparadas. Você não tem medo de no futuro ficar sem cliente? A gente vai para o intervalo comercial e volta já já, porque a Renata precisa nos dizer se, no futuro, os coaches de resultado vão estar falidos diante de meninos que se preparam tão precocemente, financeiramente, para um ano melhor, para uma vida melhor. A gente já volta. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer,
ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Estamos de volta e eu vou contar. Foi um coitadinho do Gabriel. Aqui nos bastidores, ele praticamente foi assediado por nós três aqui, por toda a equipe que está aqui, todo mundo querendo saber como aos 18 anos ele pode já ter uma consciência financeira tão bacana. Renato, eu fiz uma brincadeira, obviamente, que é óbvio que a carreira, inclusive, tende a ficar cada vez mais solidificada enquanto oferta de mercado e trabalho mesmo especializado na área de treinamento. Foi uma brincadeira, mas não deixa de esbarrar numa verdade muito grande. Quer dizer, a adolescente que eu fui, eu tomo a liberdade de chamá-lo de adolescente, porque agora, inclusive, aumentaram, vai até os 25 anos a adolescência. Então, assim, os adolescentes... que bom, continua adolescente. A adolescente, eu acabei de sair dela. A adolescente que eu fui preocupava-se com maquiagem, preocupava-se dessa coisa de esconder de todo mundo que ainda brincava com a Barbie. Não quanto custava a Barbie. E, aliás, nem era Barbie, era a Suzy, gente, não calculem a minha idade, entendeu? Mas, enfim, essa nova geração, ela está vindo mais saudável, porque ela abandona os vícios e ela se dedica à prática física, que era uma coisa que a minha não tinha essa preocupação. Ela vem mais emocionalmente estável, porque ela não mais se envergonha de estar vinculada a alguma crença, seja de qualquer esfera que seja. Então, o que se vê hoje, muitos movimentos religiosos liderados por meninos, esses Rotary estão lotados, inclusive, desses movimentos. Então, é uma geração que vem muito melhor preparada para o resultado. O coach prevê isso? Eu acho isso sensacional, maravilhoso, porque é uma chance... Desde que ele te ensina a lidar financeiramente com os problemas que isso acarretará. Mas olha só como isso é bacana, é o agregar. Então, eu tenho alguma coisa que ele não tem. Ele tem alguma coisa que eu não tenho? Idade. Eu tenho uma coisa que ele não tem, que é idade. Definitivamente. Gabriel, você não nos leve a mal, é que a gente está morrendo de inveja de você, entendeu? A gente pode distribuir gratuitamente. Pois é. Mas ao passo que ele pode ser um expert em finanças, eu, por outro lado, posso ser em comportamento humano e talvez vai ter coisa que ele não sabe lidar, de repente, com a emoção, com uma mudança de comportamento que seja importante. Isso se consegue com a idade. Voltamos ao tema. Isso, exatamente, a maturidade e tudo mais. Agora, eu acho incrível e acho muito saudável que essa geração está chegando desse jeito, sabe? Com mais afinco, com mais produtividade, com mais vontade de fazer a diferença. É por isso que a gente está aqui, né? Eu acredito muito nisso. Eu preciso passar por este planeta deixando a minha marca. E que marca eu vou deixar? E eu penso muito nisso. E que marca os jovens estão deixando? Que marca os jovens deixaram? E quem vai ser esse adulto depois? Essa consciência que o Gabriel traz, nessa idade de ser um expert já em finanças, eu acho sensacional. Assim como vão ter outros que têm uma expertise numa outra área e assim vai. Eu vejo a minha filha com 8 anos de idade. Ela é uma princesa. Ela é incrível. Quando eu fico triste, não é porque eu sou... Gente, tem gente que fala assim pra mim, que você tá triste, mas você é coach. Gente, eu sou ser humano. Gente, psicólogo... Tá? Olha, psicólogo também, né? Tá? Psicólogo também é gente. Não pode chorar, não, psicólogo não pode, inclusive, não pode ficar deprimido, não pode ficar triste, não pode brigar com o filho, né? Porque o filho tem que ser perfeito. Né? E aí, quando eu estou triste, tô meio pra baixo, ela chega pra mim e fala assim, ô mamãe, você está focada na tristeza. Uau. É por isso que você está assim. Eu falo, meu, eu tô falando com quem? Porque é um monstrinho, né? Você está criando um monstro, né? Quem vai segurar essa criatura? Põe uma galinha, né? Então, mas muitas vezes ela me chama atenção. E eu vejo que ela já vem dessa geração que vai aí, quando eu tiver 18 anos, vai ser um Gabriel. O que mais me chama atenção é porque no projeto PEDB, que eu quero fazer um programa especificamente para esse projeto, viu, Gabriel? Hoje você é só a nossa cobaia aqui, coitadinho, né? Nossa vítima da vez. Porque, assim, o que mais bacana desse projeto é que é muito, muito além de se entender e ter um planejamento, se tornar ter uma expertise em movimentos financeiros. Eles fazem isso de maneira social. Quer dizer, eles ampliam esse conhecimento para crianças, ou seja, eles vão na raiz da coisa. Tipo, não dá para ensinar macaco velho a pular de galho de forma diferente de um galho no outro.
mas dá para ensinar o macaquinho. Gente, não dá para falar macaco em tempo de febre amarela, né? Vamos mudar de assunto, vamos mudar outro exemplo. Mas é um projeto, sobretudo, social, é isso? Sim, é um projeto social. E é muito interessante isso, porque a gente vai desde as escolas particulares até as escolas públicas também, escola de periferia. E a gente sempre tem que... Vocês ensinam que eles racionem, por exemplo, o dinheiro do lanche? Tadinhos. Então, mas aí que não tá. Como uma é muito inteira. complicado a gente chegar para uma escola pública que realmente tem baixa renda, em média, né? E falar, olha, vamos supor que você tem um sonho de comprar uma bicicleta, mas essa pessoa talvez nunca vai ter o dinheiro suficiente para comprar uma bicicleta, entendeu? Então a gente sempre tenta adequar. Então, em vez de comprar uma bicicleta, às vezes comprar sei lá, ir no cinema, às vezes é o sonho dessa criança, comprar um McDonald's, comprar algum lanche diferente, às vezes esse é o sonho dessa criança. Então, como que ela pode economizar a partir daí? É aí que a gente começa a trabalhar, por exemplo, tem até uma dinâmica que a gente fala que é a dinâmica do supermercado, a gente divide a turma em grupos, né? E aí tem, na ponta de da sala tem 2 supermercados, supermercado A e supermercado B. Aí tem os produtos que eles têm que comprar, que a mãe manda eles comprar, né? E eles têm que comprar e fazer a cotação de preços. E nesses 2 supermercados, ver onde está mais barato e comprar. No final, eles conseguem economizar R$10 e a gente mostra, ó, se vocês economizassem R$10 toda semana, no final do ano dava para comprar uma bicicleta. Entendeu? Agora, a gente fala. Onde é que o meu marido fala? Ele sempre faz a conta anual, fulano ganha tanto por ano. E eu falo, gente, como assim? Ele trabalha por ano? Eu trabalho por dia, por período. Né? É esse tipo de pensamento. É importante pensar a longo prazo. Você acha que o fato de você, suponho que seus colegas também tenham pouca idade, diminua a distância e facilite esse aprendizado mútuo com as escolas? Sim, facilita bastante. A gente... Faz pouco tempo que eu estava na posição deles. A gente também faz palestra para ensino médio, vamos supor. E no ensino médio a gente está a poucas instâncias. Às vezes eles tiram dúvida de como que é a universidade, como que é o ambiente universitário, entendeu? E a gente fica muito próximo. Eles ficam... Vou contar uma experiência, Gabriel, para vocês, que é o seguinte. Acho que para todo mundo, inclusive. Houve uma época aqui em Ribeirão Preto que eu desenvolvia um projeto que levava palestras para as escolas estaduais da periferia. Né? Era um projeto, inclusive, de um vereador que não é mais vereador há muitos anos. E era um projeto dele que ele patrocinava para mim, para que eu pudesse desenvolver. E eu fui uma vez falar sobre mitos infantis, usar isso para fazer uma associação, uma analogia com o uso de drogas, numa dessas escolas. Sempre trabalhava com adolescentes, me deram uma escola de crianças bem pequenininhas. E eu, falando com eles sobre isso, eu comecei, olha, nós vamos pegar a história da Bela Adormecida. Todo mundo conhece a história da Bela Adormecida? Silêncio. Ninguém conhecia a história da Bela Adormecida. Ninguém. Aí eu resolvi partir para um outro tipo de conversa. Falei, então vamos falar aquela coisa clichê que toda mãe fala para as crianças. Olha, se algum estranho na porta da escola te oferecer droga, qualquer coisa, bala, doce, você não pode aceitar, porque pode ser droga. Aí a menininha levanta a mão e fala, mas quem vende aqui é meu pai. Então, assim, é um universo muito diferente e um universo muito carente dessa compreensão do valor monetário, muito além do valor da moeda, que é o valor da compra, né? O valor do quanto você pode comprar com aquilo que você possui, não com aquilo que você ambiciona. Quando a gente vai, por exemplo, para ensino médio em escola de periferia, geralmente os rapazes têm a intenção de comprar um carro. Eles estão economizando para comprar um carro, mas na hora que a gente coloca lá no slide o tanto de gasto que você vai ter com um carro, às vezes o orçamento da pessoa nem dá, entendeu? Então é muito importante dar um pouco de realidade também para essas pessoas, entendeu? Mostrar como que elas podem chegar lá, a partir de do que, entendeu? Cris, dá para traçar um paralelo nessa crença tão absoluta que o Gabriel tem no planejamento financeiro? Dá para traçar um paralelo de crença que algumas pessoas têm de que, por exemplo, vão jogar na cena e pedem para Deus ajudar? Então, essa é a grande questão, né? É bíblico dizer, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, em tudo precisa de uma ação. Então mesmo, tem uma historinha que eu gosto muito, que havia uma caravana no deserto e todos foram dormir e na manhã seguinte havia desaparecido o camelo. Aí o chefe da caravana falou assim, mas cadê o camelo? Você veio falando para eu confiar em Alá, eu confiei em Alá para ele cuidar do camelo. Falou, puxa vida, confia em Alá, mas amarre o camelo, porque ele precisa das suas mãos para amarrar o camelo. Adorei, né? Então, às vezes é isso, nós temos sonhos, precisamos ter os sonhos, mas precisamos também saber que eu tenho que ter algum tipo de esforço para que esse sonho se realize. E colocando só uma abordagem, quando vocês dizem uma geração que está vindo aí mais saudável, mais dinâmica, nós ainda temos uma pequena parte dessa geração vindo dessa forma.
porque eu também estou nas escolas públicas, e você deve estar vendo isso muito de perto, o menino que vira para mim e diz, eu falo, qual é seu sonho? Quero ser o chefe da Boca, quero ser o chefe do PCC, do tráfico, disso, daquilo. Então, como mudar essa realidade, eu acho que é uma tarefa que esses meninos também estão promovendo. Sim, Cris, mas e não que sai. nós precisamos fazer, porque não tá eu fácil. achei extremamente pertinente o que você colocou, mas não muda o que nós estávamos dizendo, porque independente não deixa de ser uma ambição. Essa criança tem uma ambição, e dentro do universo dele, a ambição, Dela, exatamente. a ambição É isso que eu tô maior falando. é o chefe do O tráfico. parâmetro que tem é esse. E é uma ambição, e aí que ele vai ter... A menininha que levantou a mão para você para falar que o pai dela que vende ali, muito provavelmente é a menina que hoje está lá no segundo ano e que olhou para mim outro dia e falou assim, falei, mas por que você está triste assim? Ah, meus 4 tios estão presos, meu pai também, agora a sentença é de não sei quanto tempo. Então, é um susto, mas que nós realmente precisamos saber que é uma realidade. E porque, estimular assim, para que... de alguma forma saiam desse... E entrem para o sistema, quer dizer, ou saiam do sistema, na verdade. Mas se a gente olhar com um olhar de coach, me corrija, Renata, por favor, e complete. Se nós olhar esse exemplo da Cris com um olhar, é uma criança que tem tudo para atingir o objetivo, né? Ela está focada nisso. Ela está focada, agora é uma coisa que me preocupa também. Não, óbvio, como mãe, como seres humanos, enfim, cidadãos, a gente tem essa preocupação, mas não deixa de ser uma personalidade já moldada para esse resultado. Para atingir isso, a realidade dela é essa, né? Exato. É onde entra, quando eu falo da geração que está vindo, eu estou falando dessa geração, uma geração que, pequena ou não, ela vem no contraponto de uma outra que já está dominando. Não, sem dúvida, isso é maravilhoso. Mas nós temos que também entender que tem uma geração que está aí sem religião, sem valor de pai e mãe. Tanto que, olha, os meus anos de experiência em penitenciárias mesmo, com homens e mulheres, e na Fundação Casa, por exemplo, com jovens, às vezes eu vejo mais chance de recuperação nos que estão bem mais velhos. Porque alguns jovens, exatamente talvez por essa força... Que era a minha pergunta, que eu ia fechar o bloco, inclusive, perguntando isso para a Renata. Usando exemplos como esses que os dois deram para a gente, de planejamento de futuro, muito ao contrário do que a gente gostaria que eles tivessem, mas existe um planejamento, como dá para trabalhar com a interferência de um coach, de um treinamento? Você vai responder sim, mas depois que a gente voltar do intervalo, adoro deixar o convidado. Adoro o convidado dessa respirada para responder, eu falo, a gente volta depois do intervalo comercial, porque eu sei que você também respirou. Vai lá tomar uma água rapidinho e volta comigo. Volta. Esmuca o Gabriel. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Estamos de volta e o bloco já começa com aquela dica que você precisa ter, porque afinal de contas você é um ser humano que ama. Estou certa, não estou? Você ama alguém, você ama seu filho, você ama sua mãe, você ama seu marido, você ama seus amigos, você certamente ama alguém e já ouviu dizer que quem ama, cuida. E você precisa cuidar de quem você ama, querendo ou não. Vamos querer e vamos fazer o melhor possível? Então tá, então você não vai ficar aí de bobeira achando que amanhã o nosso país vai nascer com todo o projeto dele de assistência à saúde resolvido, que não vai ter mais filas nas UPAs, que não vai ter mais nenhum tipo de negligência acontecendo por lá, falta de medicamentos, falta de vacinas, falta de um monte de coisa, e você é à disposição até que os nossos políticos resolvam sair do Poder Judiciário e entrar para o exercício da política, que é aquilo para qual eles foram talhados e moldados.
Por que eu estou falando isso tudo? Porque já que nós não temos nada disso, se você ama, você precisa de um plano B. E o seu plano, o meu plano para você, porque eu amo estar aqui, amo saber que você está aí comigo, é a Unimed. Se você mora em Ribeirão ou em qualquer lugar do Brasil, em São Paulo, ou em qualquer parte como eu fico lá em São Paulo, tranquila, porque lá também tem Unimed. Quando você entra em qualquer cidade, você já vê um outdoor escrito: fique tranquilo, aqui tem Unimed. É verdadeiro. Aqui em Ribeirão é mais ainda. Os melhores médicos, com o melhor hospital, com a melhor assistência, o melhor plano para você e para quem você ama. Combinado? Então, vamos lá, porque o Sexo Arroz Internet está com a Unimed, por isso estamos tranquilos te convidando para essa conversa nessa segunda-feira de carnaval. Vamos voltar e Renata me responda. Bom, vamos lá. Eu queria trazer uma reflexão aqui. As nossas escolhas determinam os nossos resultados. Né? Então, se eu tenho um resultado hoje na minha vida, seja ele profissional, pessoal, financeiro, emocional, é porque eu escolhi algumas coisas que me trouxeram até aqui. O que eu quero ser daqui a um ano? Onde eu quero estar daqui a um ano? O que eu quero ter daqui a um ano? Então, a partir do momento que eu tenho clareza do que eu realmente quero, e para ter clareza eu preciso ter coerência cardíaca. O que é coerência cardíaca? Aquilo que eu penso, é o que eu falo, é o que eu sinto e é o que eu faço. Isso é coerência, isso é clareza. Eu tenho tudo isso alinhado, está afinado dentro de mim, razão e emoção? Ok, eu já sei para onde eu vou. Aí sim eu faço esse planejamento. Então eu vou passo a passo, eu determino em quanto tempo eu preciso, eu quero realizar aquilo, e dentro dessa determinação é importante também que eu saiba exatamente. Então, tem que responder as perguntinhas básicas, né? Quando, quem é responsável, por que eu quero isso? A gente tira a pessoa do jornalismo, mas o jornalismo não sai da pessoa. Ponto, pode continuar. Eu tô jornalista aqui? Não, é o quem, como, quando e por quê. Essas são as 5 perguntas do jornalismo. É verdade. Então, e por que eu quero isso? Isso é muito importante. Às vezes, Mara, eu tenho clientes que chegam e falam assim: eu quero isso porque isso vai me dar dinheiro. Ok, mas o quanto disso vai te deixar feliz de verdade? O quanto disso está no seu propósito de vida? Você vai ter que fazer alguma coisa que você não gosta? Os seus valores estão ligados aos valores daquilo que você quer realmente, né? Por que eu estou fazendo isso? Ok, eu quero dinheiro, mas o que o dinheiro vai proporcionar para você? E aí você vai entrando nas perguntas e aí ele vai relatando outras coisas que talvez o foco nem esteja no dinheiro. Está numa outra questão e o dinheiro está tapando aquela outra questão que ele não enxergava. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Você saber seus valores e tudo mais. Então dá sim para planejar qualquer coisa quando eu tenho clareza do que eu quero. Tá. Dá para provocar esse tipo de reflexão em alguém com um foco tão absolutamente distorcido, voltado para o poder, como o exemplo que os meninos deram? Dá também. Dá? Com certeza dá. É um trabalho, né? Precisar de um coach no projeto, Renata Carvalho, já estou fazendo a ponte aqui, ó, para poder traçar isso. Porque aí, então vamos falar assim, tudo Aliás, bem. Só para fechar aqui, Mara, Feche. é uma não coisa... o programa que ainda temos um bloco. Não, fechar esse assunto mesmo. Esse ano eu estou com um trabalho com adolescentes, eu vou começar um trabalho em escolas com adolescentes que nessa fase da adolescência, quando eles estão indo para prestar vestibular, primeiro que eles se sentem pressionados, eles não sabem exatamente o que eles querem, eles não sabem quem eles são. Existe um alto número de suicídio nessa faixa etária. Então, o trabalho que eu vou levar para eles é justamente do autoconhecimento, para que eles tomem conta de si, para que eles saibam onde é que eles estão pisando e para que eles façam uma boa escolha, uma escolha melhor. É claro que talvez não vai ser a melhor escolha da vida, afinal eles são adolescentes e mesmo com um treinamento ali, talvez eu não chegue ali. Mas eu tenho certeza que eles vão sair dali de uma forma diferente. Tenho também certeza, vou te dizer por quê. Um projeto que eu desenvolvi durante o ano de 2017 inteiro e que poucas pessoas tiveram acesso e souberam, mas eu trabalhava junto ao cursinho popular lá da USP, na Faculdade de Direito, com os meninos que estavam se preparando também para o vestibular, meninos que pleiteiam uma faculdade pública e não têm essa facilidade de pagar um curso e tal. E aí os meninos do direito me chamaram: olha, Mara, a gente queria uma psicóloga para atender alguns casos individuais, de algumas problemáticas que cada um tem. Eu falei: não, quantos são? São 80 alunos. Eu falei: então me deixa com os 80 lá, durante 1 hora ou 2 por semana, que a gente vai falar sobre vestibular. E eles ficavam achando, Renata, que a gente ia realmente conversar sobre vestibular, que a gente ia falar sobre as dificuldades, os medos, a ansiedade, perder a hora, não perder a hora, achar que não sabe, escolha a carreira de carreira. E nós nunca falamos de vestibular.
nós falávamos de vida e morte, porque eu trabalho com a psicologia hospitalar voltada para pacientes terminais e eu usava esse foco da vida e da morte para proporcionar esse autoconhecimento nesse momento de vida deles, para que eles estivessem mais centrados na hora da escolha profissional, porque não me interessa que escolha eles vão fazer, me interessa o que eles vão fazer com essa escolha. Né? Então, o seu trabalho é muito bem-vindo, pode contar com a minha ajuda e estou super apoiando. Acho que você pegou o cerne, porque é aí que a gente muda o mundo. Muito bacana. Só que, quando a gente fala de mudar o mundo, e a gente está aí na segunda semana do Carnaval, o mundo parece que mudou até chegar aqui. Né? A realidade que tínhamos no ano passado, nessa época, é uma outra totalmente diferente agora. Né? Nós tivemos um presidente que foi julgado e condenado, nós tivemos uma cidade que foi absolutamente destruída por valores distorcidos de moralidade dentro da política, o que desnivelou todas as escolhas que fazemos na nossa cidade. Quer dizer, todas essas mudanças aconteceram até chegar no dia de hoje. E aí nós temos um ano virgem inteirinho pela frente, exceto o meu cartão de crédito. Vou deixar bem claro que ele não é virgem. Então, assim, virgem para que a gente possa desbravar até o final do ano. A minha pergunta é, por onde eu começo? Quero ver como agora a briga é com vocês. Por onde eu começo? Eu começo acreditando de que Deus vai me ajudar. Deixa eu responder. Começo acreditando que Deus vai me ajudar. Acredito que se eu planejar, talvez Deus tenha mais facilidade para realizar, ou acho que sou incompetente, ou incompetente não é a palavra, que não tenho competência para resolver isso sozinho e preciso de uma ajuda inicial e aí recorro para um planejamento de resultados. Foco e vou na linha reta. Por onde eu começo? Eu vou só responder, mas eu vou passar aqui, mas só para fechar essa sua pergunta aí. Só para... Na minha opinião, começa por todos os lados. Começa com o sistêmico. Né? Vejo onde é que está o furo. Eu preciso resolver minha vida financeira, emocional, espiritual, preciso saber para onde eu vou. Começa respondendo algumas perguntas, mas o sistema tem que fechar. E ainda ficou difícil. Para quem está lá em casa, eu acho que está difícil ainda. Mas eu parto do pressuposto de que o autoconhecimento é fundamental. E se você tem uma crença, seja qual for, você precisa viver a verdade dessa sua crença. Que eu acho que a grande questão é, nós temos um dado estatístico, então o IBGE bate nas portas e pergunta a religião daquela família. Ah, cristã. Então sai lá, 85% da população brasileira é composta de cristãos. Isso, independente de católico, evangélico, vertentes que são ligadas ao cristianismo. Aí você pega a figura do Cristo, que diz, ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Caramba, se 80% da população brasileira que se diz cristã estivesse vivendo aquilo que diz que está apregoando o Cristo, onde é que a gente teria tanto problema? Como é que a gente faria mau uso do recurso público? Como é que eu usaria um dinheiro indevido se eu sei que é uma lei de causa e efeito e eu vou ter que pagar por isso em algum momento? Então, assim, eu como sou uma pessoa movida pela fé, mas não é uma fé fanática, não é uma fé de que eu só estou esperando uma barganha divina, que Deus tem que resolver todas as minhas coisas. Pelo contrário, eu faço a minha parte da melhor maneira possível, porque eu sei que o amor dele tá vindo ilimitadamente. Agora, se eu fizer a minha conexão, eu recebo. Se eu fizer a minha conexão de coração, achei bacana isso do coerência cardíaca, peraí, se eu estiver afinada com o meu coração, para que ele coordene, né, aquela questão do pensar, sentir, para depois agir, que é uma outra coisa, que a gente primeiro age, depois pensa e depois sente. Caramba. Tá. A gente tem que ir para o intervalo e para o último bloco, que eu acho que não vai dar tempo para a gente conseguir minimamente fechar esse tempo. Eu também quero, mas assim, eu preciso dizer que na contraposição da coerência cardíaca que a Renata pregou, eu tenho uma incoerência intelectual, que é uma questão que assim, eu vivo das dúvidas. E eu não consegui ainda, sinceramente, preciso ser honesta para vocês, descobrir aonde, por exemplo, quando você fala de resultado e que muitas vezes a pessoa crê que é o financeiro porque ela foi criada no mundo capitalista, portanto ela acha que o financeiro pode determinar essa felicidade, se contrapõe com esse espiritual
E aí vem um garoto, de novo, desculpa pelo garoto, mas um garoto de 18 anos que dizendo, não, gente, peraí, para tudo. Para tudo, porque se a gente começar organizando por aí, a gente vai resolver. Então a minha pergunta é, nas mãos de quem nós estamos no futuro? Nós estamos em quem busca resultado, de quem tem fé ou de quem faz um planejamento tão precocemente como eles? Claro que a gente vai responder essa truncada pergunta no próximo bloco. A gente já volta porque é o último. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Estamos de volta e uma coisa que você nunca se pergunta, claro que se você começou a assistir o programa agora, você deve estar se perguntando, peraí, mas no último bloco falávamos da nossa expectativa espiritual, a financeira e a de planejamento para esse ano que está começando. Acabou de nascer, o carnaval terminou, está aqui no meinho dele, quando ele terminar o ano nasce, todo mundo sabe disso no Brasil. Então você deve estar se perguntando, o que está faltando? Eu, na minha opinião, acho que falta uma coisinha bem básica que para mim é muito importante, mas muito importante mesmo. Que é assim, ó, você precisa de alguém para quem você vai dar um amor incondicional e vai te devolver em igual medida. Só que isso tem um preço. O Gabriel já está até fazendo assim com a cabeça. Você precisa de um animalzinho de estimação. É meu carinho para você, meu conselho para você. Tenha um animalzinho de estimação, de preferência não compre, não alimente o mercado de animais, porque isso é horrível. Ache um que você possa adotar, recolha da rua e cuide dele com carinho. E aí você vai falar, mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou cuidar? Eu vou te dar uma dica. No Pet Brasil, tem uma pessoa que é responsável por esse lugar que chama Suelen. Ela é quem cuida dos meus bebês, os meus Yorks, como se fossem delas. Os dois fossem dela. Então, esse amor estendido é a forma de você retribuir todo o carinho que eles te dão. E todo esse prolongamento da nossa existência, que é ter um animal de estimação. Quer uma dica? Melhor do que essa? Só Unimed. Então, ó, Unimed, Pet Brasil e Estúdio DK. O que mais? Aqui no programa só tem coisa do bem. Bacana, né? Pet Brasil, Suelen para os seus bichinhos de estimação e meu carinho para vocês. Combinado? Volta. Vamos lá, Renata. Vou adorar responder essa pergunta. Então, responda. Você tinha perguntado nas mãos de quem? Isso. Né, para esse futuro aí. Em outras palavras, trabalho, planejo ou sento e espero que Deus resolva tudo? Primeiramente, nas suas mãos. Está nas suas mãos. Né? Porque se você terceirizar essa responsabilidade, você sempre vai ter a sensação de que você nunca fez nada na vida. Você precisa ter a atitude de se responsabilizar. Aliás, nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente. Até mesmo no planeta, quando a gente acha que nem tem a ver a relação. Até espiritualmente, tudo. Escolha, Clarice fala isso, a vida é feita de escolhas. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Exatamente. E você para de olhar para mim e falar que eu acho que eu fico esperando Deus resolver todas as coisas. Eu não falei vai isso. Vai ter apresentadora roxa aqui hoje. Eu não falei isso. Quando eu pergunto você isso... Você sente e fica esperando Não, Deus. eu pergunto a você. Eu tenho que ser bastante clara. Quando eu entro no avião, eu entrego na mão de Deus e da Cris. Da minha. Eu falo, Cris, o seu caminho é mais anjos. curto. Não, porque claro que eu falo com Deus, mas o caminho dela é mais curto. Ela tem anjos que sopram no ouvido dela, no meu não. Então, né, eu uso dessa referência. Eu terceirizo. Eu terceirizo. Mas eu vou até aproveitar. Ela tem anjos que sopram no ouvido dela, no meu não. Será que não, Mara? Então, deve ter eu que não ouço. Eu sou surda. O que acontece? Todos nós temos, a gente precisa estar atento ao que acontece. Nós temos a nossa voz interior, aquela voz que realmente te dá uma força, aquilo que te move, te apaixona, é essa voz que a gente precisa ouvir, entende? Agora, tem aquelas vozes também que, de repente, você vai perceber que
não Que está não devem sendo, ser que não devem ser ouvidas. exatamente. No fundo, nós temos e sabemos que vozes são essas. Então você tem sim, todos nós temos, vamos estar mais abertos. Espera pra um pouquinho ouvir. que eu vou usar dessa terceirização de novo. Fala para eles falarem mais alto. Tá bom. Eu até concordo com ela que eu tenho, mas eu preciso que eles falem um pouquinho mais gritam, alto. mas ela não escuta. O problema é que o pensamento Você já é experimentou? acelerado. Não, vocês já entendeu? experimentaram ouvir alguma Ela coisa? pensa o tempo inteiro. Ela acorda às 4 da manhã e começa a escrever um texto. Que hora que você vai ler? Gente, Você essa fala, é minha "Jesus". vida, por favor. Estamos Então, estreando, e aí? essa é minha vida. Exatamente. Essa é a minha Vamos vida. voltar o Olha foco aqui, pra Mara, ela vamos lá. agora. Quais são suas crenças? Gente, vamos falar das minhas finanças, que você vai ter muito mais coisa para dizer. Não, agora eu quero voltar para o projeto Pé de Meia. Me fala um pouquinho do projeto, quero saber como fazer parte dele, como as pessoas comuns podem fazer parte dele, e se você só fica nele durante o período em que você tem o seu curso na universidade. Quando você sai, como é que isso é reposto, esse material humano é reposto no projeto? Então, as pessoas que aplicam o projeto são os próprios estudantes da universidade. Ok. Então, no caso, por exemplo, ano passado eu fiquei durante o ano todo, né, como ingressante, como membro. Isso é Agora, voluntário? é voluntário. Agora, esse ano eu estou como diretor da vertente júnior, porque lá nós temos 3 vertentes do projeto. A vertente do Pé de Meia Júnior, que é para crianças, desde o 3º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. A gente tem a vertente executivo, que atende alunos de cursinho, atende colaboradores de empresas. E também tem a vertente consulta, que faz atendimento com pessoas e famílias altamente endividadas. Para nós. Por exemplo. No caso, por exemplo, a gente aplica essas palestras para crianças, das escolas públicas, das escolas particulares. A parte do executivo, a gente aplica para esses adultos Mas como eu tenho acesso? Por exemplo, eu tenho Ter uma acesso, escola no seu ou meu caso. filho está numa escola. Como é que eu faço Então, para ter esse serviço? Você pode entrar em contato com a gente. Através de algum e-mail? Sim, lá no Facebook a gente tem uma página que chama Clube de Mercado Financeiro, FEA USP Ribeirão. Tá, FEA USP de Ribeirão. Tá. Isso. Aí, nessa página, qualquer dúvida, a gente recebe essa mensagem e já entra em contato com a diretora da escola, entra em contato com algum responsável para marcar a palestra. Entendeu? Entendi. E já o executivo, a empresa também pode entrar em contato, que a gente Tá, então faz o a contato aplicação. principal de vocês é a pelo página do Facebook. Isso, lá também tem um Ok. e-mail que pode enviar por e-mail também. Super combinado. Muito obrigada, Gabriel, por você ter participado do Eu que programa. Estou eu que muito agradeço. orgulhosa do projeto de vocês. Contem comigo, o programa Sexo, Arroz Internet está totalmente à disposição de vocês. Tendo novidade, só correr aqui. Contem comigo para ser estudada no caso. Cris, desse. se para quiser ser a estudar cobaia. também, eu Cris, aceito. o projeto de 2018 traz uma Cris com consultas novas de angiologia e algumas promessas dentro da área de escritora. É isso? Conta um pouquinho para a gente, que a gente tem menos de um minuto e eu quero ainda falar do coach da Eu quero Renata. dizer, se alguém tiver interesse, meu WhatsApp 99994-1696 para esclarecer um pouco melhor. A minha página também no Facebook, Cristiane Framatino Bezerra, escritora. E vem livro novo por aí, a fadinha que não queria crescer. Isso, ó, através desse contato você consegue que ela fala com os anjos e você pede para eles gritarem para você, igual eu pedi para os meus, é isso? Combinado. Renata, eu falei, quero falar da coach da Renata, ficou meio esquisito. Gente, quero falar desse projeto da Renata, que já acontece, e quero saber como adquirir, como poder usufruir desse serviço que você oferece. Quem quiser conhecer um pouco mais do coaching, eu vou deixar o meu site, porque ali tem todas as informações, telefone www.renatacarvalho.com.br. Tá. E como Renata Carvalho também no Instagram, no Facebook. Que você faz parte da BNI, que eu quero falar disso. Isso. Através da BNI tem esse contato também? Sim. Resume rapidinho o que é a A BNI. BNI Business Network International, a maior rede de relacionamento de negócios do mundo. Eu sou presidente de um dos grupos aqui de Ribeirão. Está aberto para empresários e empreendedores. Todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, no Espaço Senacom. Só gente bacana e todos Só. eles falam devagar, não é nessa velocidade, porque eles têm mais do que um minuto. O programa acabou, é isso, a Martinha já está ali assim para mim. Acabou, Infelizmente, bastante por você o que eu não. desejo a você é que esse 2018, que começa agora com o final do Carnaval, seja uma eterna quarta-feira de folia, não de cinzas. E que a gente possa se encontrar nessa próxima segunda-feira, refeitos de todos os exageros, sejam eles bons ou ruins, e que a gente planeje e atinja um resultado, porque através desse caminho a gente chega numa espiritualidade plena. Era essa a mensagem final do programa e eu quero que vocês fiquem com ela até o nosso próximo programa, onde outras mensagens serão distribuídas tão generosamente através de novos convidados. Até lá, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana.